Eu trouxe o Nego Bispo. Esse Nego Bispo? Uma fala curta dele. Mas eu recomendo que depois desse vídeo, se vocês ficarem interessados, vocês assistam as palestras dele grandes, que é muito interessante. Muito necessária a crítica. Na verdade, a crítica é quem alimenta as nossas contradições e as nossas contradições é quem alimentam as nossas trajetórias. É muito bom que aconteça a crítica para que a gente tenha mais cuidado para que as contradições não se transformem em inconsequência. Mas é dizer que tem muitas pessoas me citando como decolonial, decolonialista. Olha, nada contra os decoloniais. Eu acho que eles são tão necessários ou melhor, quanto os contracoloniais, mas eu sou contra-colonialista, eu não sou dé. Até porque eu não sou de teoria, eu sou de trajetória. E quando nós escrevemos o contracolonialismo e lançamos em 2015 na UNB, eu nem sabia que tinha gente escrevendo sobre o decolonialismo. Eu ouvi falar em decolonialismo, decolonialidade, de 2015 para cá, que é quando eu começo a visitar as universidades. E no começo eu demorei muito para entender o que é ser decolonial, o que é descolonizar. Eu demorei muito para entender. Por que eu demorei? Porque o colonialismo nunca parou. Por exemplo, até hoje eu não entendi os pós-coloniais. Como pós-coloniais? O colonialismo continua cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. No início, eles levaram o pau-brasil, depois levaram o ouro, levaram o açúcar, levaram o café, levaram o que bem entenderam de levar. E hoje não é diferente, estão levando o vento, estão levando o sol. Eles estão levando o sol em forma de energia, estão levando o vento em forma de energia, escancaradamente. E o povo dito brasileiro, que tanto falam mal dos povos indígenas, ora, os povos indígenas, os povos originários, quando receberam os colonialistas aqui, os presentearam porque são povos generosos. Os presentearam por pura generosidade. Diferente, os brasileiros hoje estão entregando o sol e estão entregando o vento, não por generosidade, mas por submissão. Submissão tecnológica, submissão territorial, submissão intelectual, submissão total. Então, o colonialismo continua a todo vapor. Aí eu estou colocando isso para dizer que qual é a grande diferença entre ser colonialista e entre ser decolonial. Para você ser decolonial ou para você se descolonizar, é preciso que você tenha sido colonizado. Então é tranquilo, se você foi colonizado e você está se decolonizando, está tudo dentro do proposto, está tudo dentro dos conformes. O que ocorre é que nós não fomos colonizados. Então, se nós não fomos colonizados, nós não podemos ser decoloniais e nem pós-coloniais. Nós somos contra, porque nós sempre fomos contra. Tanto fomos contra que não nos submetemos, não nos subjugamos. Continuamos com os nossos modos de vida diferentes, com os nossos modos de vida autônomos, com o nosso jeito de ser universal. Esse aqui, ó, trajetórias, né? O trajetórias é muito bom, se vocês quiserem. Então, aqui ele tava falando uma coisa que ele é contra-colonial e não decolonial, né? Mas o link principal ali era ele falar como a gente ainda é colonizado, tá ligado? A gente ainda é colonizado pela cultura, tipo, eles colocam os outros países, né? Os países imperialistas colocam a cultura deles como melhores, e isso inclui religião, isso inclui modo de tudo, né? E ainda por cima eles pegam da gente o que a gente tem de mais valor, que é o nosso ambiente natural, né? Eles pegam a água, o vento, o sol, e isso em troca de nada, né? A gente vendendo os espelhos, metaforicamente, até hoje. Então, isso vai para outros lugares, por exemplo, a gente está desindustrializando o Brasil, né? A gente serve de plantação de soja, a gente serve de plantação de commodities, enquanto eles pegam as matérias-primas da nossa terra e transformam em algo mais caro para vender de volta pra gente. Enfim, isso é uma reflexão que saiu da gente falando sobre religião. Tem esse outro vídeo aqui também. Barras e barras, Nego Bispo, exatamente.
8 milhões, não sei o que. Muito obrigada pelos R$ 50. Deus abençoe, como diz os povos aqui da minha nova terra, do interior. Deus abençoe demais, mano. É nóis. Voltando aqui. A confluência, ela é uma mistura de seres que dialogam nessa linguagem cosmológica, que tem uma cosmovisão parecida. Acontece, por exemplo, através das árvores. As árvores, quando elas liberam os seus frutos, vários tipos de vidas se alimentam desses frutos. E as árvores, ao alimentar essas vidas, elas querem de volta a propagação da semente, ou seja, a propagação dessas vidas. Elas querem que quem se alimenta da polpa, de uma certa forma, ajude a espraiar as sementes, para que novas árvores surjam. Então a confluência é esse encontro que vai e que volta, e onde se juntam, se misturam, se fortalecem, mas não deixam de existir. A vantagem da confluência é que um rio não deixa de ser o mesmo rio porque se encontrou com outro rio. Eles passam a formar um só rio, do encontro até a foz, mas do encontro até a nascente, cada um continua sendo o rio que nasceu. E a confluência também, a ideia nossa de usar muito essa palavra confluência, é para quebrar uma coisa do sistema colonialista, que é a coincidência. Então, quando você diz que as pessoas se encontraram por coincidência, você está dizendo que é uma motivação desconhecida, uma motivação estranha, é uma motivação que você não tem o controle. Isso não é assim que acontece. Todos os encontros têm uma motivação, todos os encontros, eles partem de uma motivação natural, mas uma motivação que pode se explicar, visível, palpável, materializada. Então não existe coincidência. A confluência é um modo contra-colonialista, porque ele é um modo que vem de uma cosmologia politeísta. E a coincidência é um modo colonialista, porque vem de uma cosmologia monoteísta e uma cosmologia que tem uma matriz invisível. Olha que interessante, junto com o que o Johnny estava falando, sobre antes, quando a gente era a sociedade que dependia diretamente do clima, da terra, a gente ainda tinha suas barreiras naturais mais impactantes no nosso modo de produção. A gente tinha uma cosmogonia politeísta, né? A gente tinha vários deuses e esses deuses eram ligados ao sol, à terra, à água, ao trovão. E depois, quando a gente chegou no sistema escravista, esse deus se transformou em monoteísta, um deus homem masculino. E junto disso veio um sistema de punição. Tipo, se você fizer errado, você vai ser punido. Se você não seguir tais preceitos, você vai ser punido. E a outra coisa junto de que essa coisa de que o trabalho dignificava o homem. Inclusive, deixa eu colocar aqui, isso foi usado inclusive por muitos regimes totalitários, né? Junto com as religiões. Peraí, não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Aqui. Eu vi esse negócio, eu já visitei esse lugar. Esse portão de Auschwitz tá escrito assim, ó galera, o trabalho liberta, o trabalho nos torna livres. Então, o trabalho começa a ser, inclusive, algo, tipo assim, você tá sofrendo agora, mas quando você for para o além-vida, você vai ser recompensado se você trabalhar de acordo com o que as nossas crenças acreditam, né? Então, tipo assim, você era um escravo, só que você estava fazendo tudo aquilo para que depois da vida você pudesse ser recompensado. E vem sendo usado até hoje em dia. Pensa numa frase que eu tenho ódio. Pois é, esse aqui, tipo, trabalho te libertará. Foda. Voltando aqui pra gente fazer essa grande confluência, que na verdade ela já existe, mas pra gente fortalecer essa grande confluência entre aldeia, favela e quilombo, o necessário é a gente se visitar o máximo possível. É preciso que as favelas confiem nos quilombos. É preciso que os quilombos não tenham medo das favelas. E é preciso que os quilombos e as favelas e as aldeias se conheçam cada vez mais para ter essa confiança. O sistema colonialista criminaliza todas as atividades na favela para passar uma imagem de que a favela é um lugar ruim, é um lugar violento, que é um lugar perverso, quando a gente sabe que a favela só é violenta quando a polícia está lá. Quando a polícia sai, a favela é harmonia. Eles dizem também que os quilombos são lugar do atraso, lugar da fome, lugar da pobreza, para que as favelas não tenham interesse nenhum de estabelecer uma relação de compartilhamento com os quilombos, para que a favela imagine que no quilombo não tem nada que sirva para ela. E fazer a mesma coisa com o terreiro e fazer a mesma coisa com o terreiro. Então é preciso que a gente se visite, cada vez mais é preciso que a gente compartilhe o que a gente mais tem, mas é preciso que a gente viva isso. É preciso
que os quilombos, quando forem para a cidade, não se hospedem em hotel, se hospedem nas favelas. As favelas, em vez de fazer turismo no asfalto, que visite os quilombos. E que todo mundo visite os terreiros e que todo mundo quer as aldeias. Eu acho que é isso. A tese do principal do Nego Bispo fala sobre essa confluência entre quilombo, aldeia e favela e sobre essa necessidade do quê? De estar em comunidade. Você conhecer, você sentar com as pessoas, você trocar ideia, você ir no terreiro, como ele falou. Você fazer parte da cultura e você trocar essas ideias. E aí, desde que saiu, né, a religião saiu ali do que era, ela foi desconectada da natureza e virou exatamente a personificação do homem branco, né? É um deus, homem e tal. Ela parou de ser conectada com a natureza, ela parou de ser conectada com a comunidade, passou a atender os interesses da classe dominante, né? E aí o importante, e que eu vejo muito no meio místico, é que a gente pega religiões ou culturas antigas ou culturas diferentes da cristã e a gente deixa de um jeito individualista, sabe? A gente pega e transforma numa coisa individualista e numa coisa que frequentemente está alinhada aos interesses capitalistas. Então, por exemplo, uma cultura vira um curso, você vende, e um curso online ainda por cima, né? Que aí você vai aprender sozinho. E tudo isso baseado numa coisa do autodesenvolvimento. E às vezes ainda se junta-se com a lógica da teologia da prosperidade, que o Jones comentou também. Então, a religião como uma forma, a espiritualidade como uma forma de autodesenvolvimento para obter prosperidade ou aquilo que você quer na vida. O que para mim é completamente diferente dessa visão mais antiga da espiritualidade conectada com a Terra, porque a prosperidade em si ela já existe. A gente tem tudo que a gente precisa para viver, para todo mundo comer, para todo mundo morar. O que faz com que a gente não tenha as coisas é o capitalismo, que as coisas deixam de ser de todos e passam a ser de poucas pessoas. E o que me fez perder muito a fé foi justamente ver essas coisas que eu curtia tanto virando também instrumentos de individualização. Então, a gente deixa de pensar no construir coletivo para um construir individual. E não tem prosperidade para uma pessoa se todo mundo não come. Pode ser que tenha por um curto período, mas é isso. As questões climáticas estão pipocando e não vai ter planeta para a gente continuar nessa lógica. Só que a gente pode usar desses instrumentos da religião para construir uma comunidade, sabe? Para construir essa comunidade. E aí que eu acho que ela pode ser um instrumento, inclusive, para construir essa revolução brasileira, assim. E a gente principalmente se conectar com essas raízes. E não no sentido das ideias, mas realmente, tipo assim, vamos sentar e discutir aqui o que tá acontecendo. Além de todo mundo tomar um chá e melhorar individualmente, sabe? O que nós pode fazer, tem para fazer aqui para que todos tenham prosperidade e não apenas eu. O que vocês pensam? O chat tá muito parado. Extremamente parado. Vocês estão curtindo a live? Estão curtindo a live? Eu vou colocar de novo lá uma enquetezinha. Acabei de comer. Eu acho louco que mesmo no meio místico que se diz desapegado de questões materiais, a prosperidade é sempre associada à grana. Mas ser próspero é ser rico mesmo? Como assim? Ser próspero para quem? Na visão deles? Enfim, eu vejo, por exemplo, a meditação sendo uma coisa para o desempenho, para você trabalhar mais, para você conseguir, tipo assim, a meditação para você adquirir foco e o foco para você trabalhar mais. E aí você trabalha mais, trabalhando, Croy, dá pra ficar escrevendo não, mas tô acompanhando. Suave, só pra quem puder mesmo, só pra quem tiver aí suave para escrever alguma coisa. Deixa aí o like. Aí, o lugar que eu tomava ayahuasca, hoje, o site parece um bagulho de curso de coach, assim. E dessa, tipo, você pode atingir seus objetivos, você pode atingir a prosperidade, você vai conseguir mais foco pra sua vida. Caralho, doido. Maria Padilha, a pomba gira. Meu Deus, eu tô até em choque, não imagino. R$150, cara, vocês são incríveis, muito obrigada. E aí, nessa
de que... Eu até me desconcentrei aqui. Enfim, a espiritualidade, quando passou a ser algo individualizado nesse modelo, inclusive, assim, a vida capitalista, como eu tava falando antes, ela vai perdendo o sentido. Tudo vira uma coisa de acumulação e de conseguir coisas básicas. Por exemplo, você, tipo, ter uma casa. É isso? A gente tá trabalhando para ter uma casa? Sabe? Que porra é essa? Pra ter uma casa e comer? Sendo que todo mundo podia ter uma casa e comer? A gente tá trabalhando só pra ter o básico, sabe? E aí, além do básico, aí rola essa coisa da acumulação, essa acumulação, e você só trampa e depois dorme, trampa e dorme. Tira a enquete, tá em cima. Vou tirar. E várias pessoas vêm buscando um sentido, sabe? As pessoas realmente vêm procurando sentido, você pode perceber pelo tanto que o mercado do autoconhecimento tá crescendo. Só que aí vira isso, né? O mercado do autoconhecimento. E como essas informações, elas estão sendo passadas de maneira